Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a explorar um tópico de saúde fundamental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a saúde renal e os medicamentos que podem afetá-la. É crucial que você se inscreva e acompanhe cada detalhe deste vídeo, porque a saúde renal desempenha um papel vital em nosso bem-estar geral. Nossos rins não apenas filtram resíduos do corpo, mas também regulam a pressão arterial, equilibram eletrólitos e desempenham um papel na produção de glóbulos vermelhos. Compreender como medicamentos comuns podem impactar seus rins é essencial para tomar decisões informadas sobre sua saúde. Portanto, inscreva-se agora, assista a este vídeo atentamente e compartilhe essas informações valiosas com seus entes queridos, pois juntos podemos promover uma vida mais saudável e consciente. 1. Anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides são uma classe de medicamentos amplamente utilizados para alívio da dor e redução da inflamação, incluindo nomes conhecidos como ibuprofeno e naproxeno. Embora sejam eficazes em muitos casos, é essencial usá-los com moderação e de acordo com as orientações médicas, pois o uso prolongado ou em doses elevadas pode resultar em efeitos adversos nos rins. Os anti-inflamatórios não esteroides funcionam bloqueando a produção de substâncias chamadas prostaglandinas, que desempenham um papel importante na regulação do fluxo sanguíneo nos rins. Quando essas prostaglandinas são inibidas de maneira excessiva, pode ocorrer uma redução do fluxo sanguíneo para os rins, levando a danos e disfunções renais. Portanto, é fundamental que os pacientes sigam rigorosamente as instruções do médico quanto à dose e à duração do tratamento com anti-inflamatórios não esteroides, além de discutirem quaisquer preocupações sobre os rins com um profissional de saúde. 2. Analgésicos comuns. Os analgésicos comuns, como a aspirina e o paracetamol, são amplamente utilizados para aliviar a dor e reduzir a febre. No entanto, é importante reconhecer que o uso inadequado ou em excesso desses medicamentos pode ter implicações negativas para os rins. A aspirina, por exemplo, é um anti-inflamatório não esteroide que, quando usado em doses elevadas e por longos períodos, pode interferir no funcionamento renal, especialmente em pessoas com predisposição a problemas renais. O paracetamol, se tomado em doses muito acima das recomendadas, também pode causar danos ao fígado, o que, por sua vez, pode afetar indiretamente a função renal. Portanto, é fundamental seguir as instruções de dosagem recomendadas pelo médico ou farmacêutico e evitar o uso indiscriminado desses analgésicos para garantir a saúde renal e geral. 3. Antibióticos. Os antibióticos são medicamentos essenciais no tratamento de infecções bacterianas, mas é crucial reconhecer que, quando utilizados de maneira inadequada ou por longos períodos sem supervisão médica adequada, podem ter efeitos adversos nos rins. Alguns antibióticos, como aminoglicosídeos e sulfonamidas, são conhecidos por sua potencial toxicidade renal. Esses medicamentos podem danificar as estruturas renais, causando disfunção renal aguda, insuficiência renal e outros problemas relacionados aos rins. Portanto, a automedicação com antibióticos deve ser estritamente evitada, e os pacientes devem sempre seguir as orientações do médico quanto ao tipo de antibiótico prescrito, a dose e a duração do tratamento. Além disso, é importante comunicar imediatamente qualquer sintoma incomum, como dor lombar, mudanças na urina ou inchaço, ao profissional de saúde durante o tratamento com antibióticos, para que ajustes possam ser feitos, se necessário, a fim de proteger a função renal. 4. Medicamentos para pressão arterial. Medicamentos para pressão arterial, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina II, são frequentemente prescritos para controlar a hipertensão e prevenir complicações cardiovasculares. No entanto, é importante estar ciente de que esses medicamentos podem afetar negativamente os rins, principalmente em indivíduos com função renal já comprometida. Eles funcionam dilatando os vasos sanguíneos e reduzindo a pressão arterial, mas em alguns casos, podem causar uma redução excessiva no fluxo sanguíneo para os rins, levando a uma diminuição da função renal. Portanto, a dosagem e o monitoramento regulares da função renal são essenciais durante o uso desses medicamentos, especialmente em pacientes com histórico de problemas renais, a fim de evitar complicações e garantir um tratamento seguro e eficaz para a hipertensão. Sempre siga as orientações do seu médico e informe-o sobre qualquer preocupação ou sintoma adverso relacionado à função renal durante o tratamento. 5. Diuréticos. Os diuréticos são medicamentos frequentemente utilizados para tratar condições como hipertensão arterial e edema, uma vez que ajudam a eliminar o excesso de água e sal do corpo, reduzindo assim o volume de sangue e a pressão arterial. Entretanto, esses medicamentos podem afetar a função renal se não forem utilizados adequadamente. Os diuréticos podem aumentar a excreção de potássio, sódio e outros eletrólitos essenciais, levando a desequilíbrios no organismo, que, por sua vez, podem prejudicar a função dos rins. Portanto, é fundamental que os pacientes que utilizam diuréticos sejam monitorados regularmente por um profissional de saúde para garantir que seus níveis de eletrólitos estejam dentro dos limites saudáveis. O ajuste da dosagem e a supervisão médica são essenciais para evitar complicações renais e manter o tratamento eficaz. 6. Antiácidos. Alguns antiácidos, comumente usados para aliviar sintomas de azia, má digestão e úlceras gástricas, podem conter ingredientes que, quando usados em excesso ou de forma inadequada, podem ter efeitos adversos nos rins. Alguns desses antiácidos contêm compostos como o magnésio ou o alumínio, que podem se acumular no organismo se utilizados em doses elevadas e prolongadas, resultando em uma condição conhecida como aluminiose ou magnésios, que pode afetar negativamente a função renal.
É crucial seguir as instruções do médico ou farmacêutico quanto à dosagem e a duração do uso desses medicamentos, bem como informar qualquer histórico de problemas renais, para evitar o risco de danos nos rins. Em caso de preocupações sobre a saúde renal ou utilizar antiácidos, é recomendável buscar aconselhamento médico para garantir um uso seguro desses medicamentos. 7 medicamentos para diabetes. Medicamentos para diabetes, como os hipoglicemiantes orais e a insulina, são essenciais para o controle do nível de açúcar no sangue em pessoas com diabetes. No entanto, alguns desses medicamentos podem afetar a função renal, especialmente em pacientes com disfunção renal pré-existente. Por exemplo, medicamentos que atuam estimulando o pâncreas a liberar mais insulina ou aumentando a sensibilidade das células à insulina podem levar a uma diminuição do açúcar no sangue, e isso pode sobrecarregar os rins, que têm a função de excretar o excesso de glicose. Em pacientes com problemas renais, isso pode ser problemático, e é por isso que é vital que a dosagem e o uso desses medicamentos sejam cuidadosamente monitorados por um profissional de saúde, que pode fazer ajustes conforme necessário para proteger a função renal e manter o controle adequado do diabetes. Pacientes com diabetes devem estar cientes dos riscos potenciais e trabalhar em estreita colaboração com seus médicos para garantir o tratamento mais seguro e eficaz possível. 8 imunossupressores. Imunossupressores são medicamentos vitais no tratamento de condições autoimunes e no contexto de transplantes de órgãos, pois ajudam a suprimir a resposta imunológica do corpo. No entanto, esses medicamentos também podem impactar negativamente a função renal. O sistema imunológico desempenha um papel importante na proteção dos órgãos, incluindo os rins, contra infecções e danos. Quando a resposta imunológica é suprimida, o risco de infecções e outros problemas pode aumentar, afetando indiretamente a saúde renal. Além disso, alguns imunossupressores podem causar toxicidade direta nos rins. Portanto, é essencial que os pacientes que utilizam esses medicamentos sejam monitorados de perto por um profissional de saúde, que pode ajustar a dosagem conforme necessário e fornecer orientações para minimizar os riscos. O equilíbrio entre a supressão imunológica necessária e a proteção dos rins é uma consideração crítica na gestão de pacientes em tratamento com imunossupressores. 9 contrastes radiológicos. Contrastes radiológicos, como o contraste iodado usado em exames de imagem como a tomografia computadorizada, TC, e a angiografia, são fundamentais para fornecer informações diagnósticas precisas. No entanto, em algumas situações, esses contrastes podem ter impacto negativo nos rins, principalmente em indivíduos com função renal já comprometida. A condição conhecida como nefrotoxicidade por contraste ocorre quando o contraste provoca lesões nas células renais, levando a uma diminuição temporária na função renal. Portanto, é crucial que pacientes com risco de problemas renais, como insuficiência renal pré-existente ou diabetes, discutam essa preocupação com seu médico antes do procedimento de imagem. Os profissionais de saúde podem adotar medidas de precaução, como hidratação adequada e o uso de contraste com menor potencial de nefrotoxicidade, para minimizar o risco de danos nos rins durante esses exames. 10 medicamentos para quimioterapia. Medicamentos para quimioterapia são uma parte crucial do tratamento de câncer, mas muitos deles podem ter efeitos adversos nos rins. A nefrotoxicidade é um possível efeito colateral, ocorrendo quando os medicamentos quimioterápicos causam danos às células renais, resultando em disfunção renal temporária ou permanente. Essa toxicidade pode se manifestar de várias formas, incluindo diminuição da filtração renal, desequilíbrio eletrolítico e danos aos túbulos renais. É fundamental que os pacientes sob quimioterapia sejam monitorados de perto por sua equipe médica, que pode ajustar a terapia ou fornecer tratamento adicional para proteger a função renal. A gestão eficaz dos efeitos colaterais renais é essencial para garantir a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento contra o câncer, e o diálogo aberto com o oncologista é fundamental para otimizar o equilíbrio entre a eficácia da quimioterapia e a proteção dos rins. Em resumo, os medicamentos mencionados podem impactar negativamente a saúde renal se não forem usados com cautela e sob orientação médica adequada. É essencial reconhecer a importância de seguir as recomendações do profissional de saúde em relação à dosagem, duração e monitoramento desses medicamentos, especialmente se houver fatores de risco renais pré-existentes. Ao aplicar os conceitos discutidos neste vídeo, como a necessidade de evitar a automedicação, comunicar qualquer preocupação sobre a função renal e manter um diálogo aberto com o médico, os pacientes podem proteger a saúde de seus rins e garantir tratamentos eficazes e seguros. No entanto, é crucial enfatizar que as necessidades de cada indivíduo variam, e somente um profissional de saúde pode fornecer orientações personalizadas e realizar avaliações específicas. Portanto, a busca por cuidados médicos regulares e a colaboração estreita com profissionais de saúde são fundamentais para uma gestão adequada da saúde renal e a prevenção de problemas graves no futuro. Agradecemos muito por assistir a este vídeo e dedicar seu tempo à compreensão da importância da saúde renal e dos medicamentos. Se você encontrou este conteúdo útil e esclarecedor, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares, porque juntos podemos criar um ambiente de conscientização sobre a saúde renal. Além disso, fique atento ao próximo vídeo que aparecerá na tela, pois continuaremos a fornecer informações valiosas para melhorar sua qualidade de vida e bem-estar. Obrigado novamente e até a próxima!